Boa noite aos que estão entrando na nossa live dessa noite. Olá, queridos, todos que estão entrando já aqui na nossa live. A paz do Senhor, Cris. Boa noite a todos. Todos que estão entrando, Deus abençoe. Estamos nos preparando para iniciar nossa conversa bíblica dessa noite. Nos preparando para refletir na palavra do Senhor com você. Minha oração é que seja uma bênção. Amém? Orar também para que nossa internet aí nos ajude, né? A gente tenha aí uma boa qualidade, estabilidade aí da conexão. Boa noite, Amara, a paz. Boa noite, Dani, irmã Ione, Milena. Pastor Paulo, boa noite. Bem-vindo, obrigado. Aproveite esses segundos, queridos. Convide outras pessoas também para participar aqui da nossa conversa bíblica desta noite. Você pode aí clicar nesse aviãozinho que você tem aí no pé da sua telinha e convidar outros. Deus abençoe, Marisa. De toda a criação, palavras certas que Queridos, como é que está o som? Como é que está aí a qualidade de imagem? Me dá um sinal aí se para vocês está ok. Tá ótimo, obrigado, Milena. Que bom. Amém. Ok, gente. Qualquer dificuldade, interrupção aí e problema na transmissão, vocês me avisem, porque aí a gente tenta sincronizar de novo e driblar aí essas instabilidades, tá bom? A paz, Sidneia. Bom falar com vocês aí. Abraços aí em todos. A paz do Senhor, irmã Rosalina. A paz do Senhor, irmã Lucileide. Deus abençoe. A paz, irmã Alice. Deus abençoe.
Boa noite. Paz, Laís, tudo bem? Deus abençoe. Graça e paz, irmã Elizabeth. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos iniciando, né, nossa conversa bíblica. A gente está ao vivo também no Facebook, tá? E também no Instagram. Então nós vamos iniciando. Eu já sei que já tem alguns irmãos aí, vários irmãos entrando. E nós vamos iniciando então nossa conversa bíblica dessa noite. Primeiro agradecendo a Deus por você estar conectado aqui nesta noite conosco, né? O fato de você estar conectado aqui já é uma boa coisa. Mostra que você não sofre de globodependência, né? Também não sofre de Bonner dependência. Não está lá apagando tua fé ouvindo Jornal Nacional. Então já mostra alguma coisa aqui boa, né? A gente está realmente aqui para ter a nossa fé edificada. Quer ver tua fé enfraquecer, meu irmão? Fica vendo o Jornal Nacional. Aí a tua fé realmente enfraquece. Olá, Edilson, paz do Senhor. Paz do Senhor, Wesley. Deus abençoe. Os irmãos que estão no Facebook, também Deus abençoe. Amém? Júnior, Bom Martins, graça e paz. Deus abençoe vocês todos. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos fazer uma oração? Vamos orar pedindo a Deus a sua bênção sobre nós. Amém? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos por estarmos na tua presença. Senhor, aqui estamos, aí estão os teus filhos conectados, esta transmissão. Ó Deus, e agora só precisamos, Senhor, Deus, da presença do teu Espírito operando, convencendo-nos, santificando-nos, ensinando-nos. Ilumina os olhos do nosso entendimento, que através desta conversa bíblica nós possamos ser edificados, nossa alma ser fortalecida no Senhor. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, irmãs, cada pessoa conectada nessa transmissão. Que o Senhor possa, Pai, ó Deus, neste momento, pelo poder do teu Espírito, da tua palavra, realizar uma obra no coração de cada um de nós. Ó Deus, de tal maneira que a nossa vida se fortaleça e se firme cada vez mais na tua palavra, nas tuas promessas, que a nossa vida seja edificada no Senhor. Pedimos a tua bênção, Senhor, a direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a proposta nossa aqui é de uma conversa bíblica, né, sobre esse tema que nós mencionamos, né, quando nós então divulgamos a live dessa noite, que é a justificação e a santificação. E o seu impacto, o impacto dessas duas realidades, né, na nossa vida, especialmente nesses dias, nos dias que vivemos, né? Tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa vida. Então nós vamos refletir um pouco sobre o que estas duas realidades têm, né, possuem em comum e onde elas se distinguem também, né? E com isso concluir com
uma aplicação prática de qual é o efeito disso, então, da realidade da justificação e da santificação em nossas vidas hoje. Amém? Eu espero que seja uma bênção com você. Se você estiver aí com a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. É importante que você também acompanhe aí na sua Bíblia. Dá tempo de você pegar aí a sua Bíblia, né, e acompanhar aí o nosso texto. Ao longo da nossa conversa também, queridos, nós gostaríamos de receber as perguntas, dúvidas que eventualmente você tenha, tá? Você pode clicar aí nessa caixinha com esse ponto de interrogação que você tem aí na sua tela e enviar uma pergunta. Se você tem alguma dúvida nesses temas, envie a sua pergunta, clica aí nessa caixinha da interrogação, manda a sua pergunta. A gente vai procurar, dentro do possível, responder algumas perguntas aí durante, aliás, ao final, né, da nossa conversa aqui, tá bom? Então você pode também fazer isso. Caso você tenha alguma dúvida, possua alguma dúvida, você pode então enviar a sua pergunta, tá bom, queridos? Bom, nós gostaríamos de começar lendo alguns textos da palavra do Senhor. Primeiro, no que concerne a justificação. Eu vou ler o texto que está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículos 21 a 25. Romanos 3, 21 a 25. Acerca da justificação, esse texto diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Bom, então a gente nota aqui nesse texto, Paulo escrevendo aos Romanos, os aspectos que giram em torno e que estão conectados com essa realidade da justificação. Então a justificação, ela é um ato de Deus, ela vem de Deus, ela se dá, conforme lemos aqui no versículo 22, mediante a fé, né? Ela ocorre, a realidade da justificação ocorre tendo em vista o estado de pecado em que nós estamos, né, e estávamos antes de sermos alcançados por Cristo. Então a justificação, ela vem, né, na direção, né, da nossa realidade de pecado, e ela é um ato gratuito, né, da graça de Deus, verso 24. E ela se opera e manifesta-se, né, através de Jesus Cristo, né, pela fé no sangue de Jesus Cristo. Então esses são alguns aspectos do que é a justificação, certo? É um ato que procede de Deus, ele é de graça, ele não depende de nós, ele se dá mediante a nossa realidade de pecado e a nossa necessidade, né, de estarmos livres do pecado, e através de Cristo Jesus. A santificação, por sua vez, está assim expressa em alguns textos que eu gostaria de ler aqui. Primeiro, Romanos 6, 22, agora falando de santificação. Romanos 6, 22, a Bíblia vai dizer assim: agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna. Um outro texto, 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E um terceiro texto,
também muito conhecido nosso, está na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, estes são alguns textos, queridos, extraídos da palavra de Deus, que evidenciam essas duas realidades, né? A realidade da justificação e a realidade da santificação, né? São duas realidades que, em parte, têm coisas em comum, mas que se distinguem entre si em diversos aspectos que nós gostaríamos de refletir, falar nessa nossa conversa, e que é de muita importância, inclusive, a gente compreender, né? A gente não pode confundir essas duas coisas ao ponto de não entender o que é uma realidade, a realidade da justificação e o que é a realidade da santificação. Nós precisamos ter muito claro em nossa mente a distinção que estas duas realidades possuem, né? Para podermos então fazer uma aplicação correta, né, destas realidades bíblicas, espirituais, para a nossa vida e nos posicionarmos de maneira correta mediante estas duas realidades aqui importantes da palavra de Deus. Mas vamos lá então. Justificação e santificação. O que é que há de comum nessas duas realidades? Primeiro, justificação e santificação são duas realidades espirituais que procedem de Deus de forma gratuita, mediante a sua graça. Então elas procedem de graça, né? Pela graça, de graça e pela graça, né? Da parte de Deus. Então é somente pela dádiva de Deus que nós somos justificados e somos santificados. É um ato, uma realidade que se manifesta em nós unicamente por causa da graça de Deus. Esse é um primeiro aspecto que há de comum nessas duas realidades que nós precisamos entender. Outro aspecto comum entre a realidade da justificação e da santificação. Tanto ambas, né, justificação e santificação, fazem parte da obra de salvação. A gente ouve e fala muito de salvação. Eu acredito que você consiga definir o que é salvação. Agora, salvação não é um ato único. É um ato, digamos assim, singular. Ele salvação é um pacote, né? Alguém me disse, né? Salvação é um combo, né? Que inclui, entre outras coisas, justificação e santificação. Então, para deixar claro, justificação e santificação fazem parte da obra de salvação. A obra de salvação planejada por Deus, realizada por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo em nosso favor. Então, em favor dos salvos, né, Deus, ele planejou a salvação, Cristo realizou a salvação e o Espírito aplica sobre os salvos a salvação, e a salvação compreende, né, também justificação e santificação. Então note que tanto justificação como santificação são duas realidades necessárias à salvação. Não há salvação sem justificação e sem santificação. As duas realidades são necessárias, então, a esta obra, a obra da salvação. E o último aspecto em comum que eu gostaria de destacar aqui, então, além de procederem de forma gratuita e pela graça de Deus, e além de fazerem parte desta obra de salvação, estas duas realidades, elas estão presentes ao mesmo tempo
na vida do salvo. Eu preciso que você compreenda isso. Essas duas realidades, elas são inseparáveis. Elas estão presentes ao mesmo tempo na vida do salvo e desde o primeiro momento em que ele realmente é salvo. Então, quem é justificado também está sendo santificado. Quem está sendo santificado ou está santificado. Então não há separação entre essas duas realidades. Tanto a justificação como a santificação são realidades que caminham juntas, estão presentes juntas na vida daquele que é salvo. Então, estes são os aspectos que temos em comum, né, com a salvação, entre a salvação e a justificação. Eu queria que você me desse só um sinal se você está aí conectado e a sua transmissão está boa, se você está recebendo a conexão. Amém? Se tiver alguma dificuldade, me dá um alô aí para a gente poder prosseguir. Vocês estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo acompanhar? Então vimos até aqui o que há de comum nessas duas realidades. Amém? Então só repetindo, basicamente, procedem de graça, procedem de Deus, né? Somente pelo dom de Deus somos santificados e justificados. Estas duas realidades fazem parte da salvação. A salvação compreende, né, justificação e santificação. E essas duas realidades estão presentes ao mesmo tempo na vida do salvo, de forma que elas são inseparáveis, né? Apesar de haverem distinções entre elas. Joia, bacana. Parece que está bem aí, todo mundo recebendo um sinal. Legal. Vamos continuar então. Um segundo aspecto agora que eu gostaria de ver com os queridos e compartilhar com vocês, diz respeito a onde essas duas realidades se distinguem. Essa porta aqui. Onde essas duas realidades elas se distinguem. Então aqui vai ser interessante a gente agora refletir, porque isso aqui eu creio que vai iluminar muito a nossa compreensão, né, com respeito à realidade da justificação e da santificação. Vamos lá então. Em que essas duas realidades se distinguem, queridos? Primeiro ponto, justificação é quando Deus declara uma pessoa justa na sua presença. E Deus, ele declara uma pessoa justa com base nos méritos de um outro homem, a saber, quem? Jesus Cristo. Então, na justificação, Deus declara uma pessoa justa com base nos méritos de um outro homem, a saber, Jesus. Na santificação, já temos o desenvolvimento da justiça de Deus no interior do homem. Então, note que justificação não é sobre nós, é sobre algo e alguém fora de nós, né? E a santificação já é sobre algo dentro de nós. Então elas já começam, essas duas realidades, a se distinguir a partir daqui. Na justificação, né, nós não temos parte nisso. Na santificação, nós já estamos então envolvidos. São duas coisas importantes de entender de partida, né? Então a justificação é sobre o mérito de alguém, sobre o mérito de um outro homem que Deus considerou de fato, né, apto, adequado a satisfazer a sua justiça. E nós sabemos que este homem é Jesus. Só existe justificação por causa da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, né? Um segundo aspecto, então, de distinção. Justificação, na justificação, a retidão que nós recebemos, ela não é nossa, propriamente falando. Mas como nós dissemos, ela é de Jesus. Então nós recebemos uma retidão que não é nossa, vem de Cristo. E esse processo de justificação, no qual nós recebemos esta
retidão, ele se dá mediante e através da fé. Né? Fé que também não vem de nós, né? Vem de Deus. Então, olha novamente, justificação como sendo este ato processado, planejado, realizado, operado, né? Independentemente de nós. Então, na justificação, nós estamos recebendo uma retidão, né? Que vem de Cristo, mediante uma fé que também não é nossa, ela vem de Deus, né? Como nós vemos a palavra do Senhor dizendo em 2 versículos, um deles é Romanos 3, 24, quando fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E Efésios 2, 8, quando fala, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, de vós, vem de Deus. Então, justificação tem esse aspecto externo. Agora, santificação já é a nossa própria retidão que é concedida e operada em nós pela ação do Espírito Santo. Então, na santificação, a retidão já não é mais apenas de Cristo, mas a santificação, ela é a nossa própria retidão sendo manifesta através da ação do Espírito Santo. É uma retidão que não está mais em Cristo como estava na justificação, está também agora em mim, né? Através da ação do Espírito Santo. Muito embora, querido, essa retidão oriunda da santificação está ali no meio de todas as nossas imperfeições, porque o ato de santificação vai fazer ressaltar estas retidões em nós, morais, espirituais, tudo, mas ainda está ali, né, cercada de toda a nossa imperfeição ainda, de tudo aquilo que remanesce no nosso coração, né, como nós bem sabemos, aquilo que está no nosso coração. Então, novamente para destacar bem, retidão na justificação, ela está fora de nós. A retidão na santificação, ela está sendo gerada dentro de nós. Amém, queridos? Um terceiro aspecto, e não hesitem em enviar sua pergunta, tá bom? Se você tiver perguntas, vai formulando aí e vai colocando aí sua pergunta para nós respondermos aí na hora apropriada. Queridos, na justificação, um outro aspecto importante, as nossas obras, elas não desempenham qualquer papel, não tem qualquer valor, efeito na obtenção da justificação. É a fé em Cristo, que é a única coisa necessária para a obtenção da justificação. Então note que nossas obras não vão desempenhar qualquer efeito e vão ter qualquer ação na questão da obtenção da justificação. Tem um texto que está na carta de Paulo a Tito, Tito capítulo 3, versos 4 a 7, que diz assim, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Que bênção, queridos! Graças a Deus, porque fomos justificados sem realmente precisarmos realizar nada para isso. E ainda que quiséssemos, não poderíamos, porque nossas obras não têm nenhum valor no que tange à obtenção da salvação, no que tange a sermos justificados pela fé em Cristo Jesus. E na santificação? Se as obras não têm papel, efeito na obtenção da justificação, será que tem na santificação? Será que na santificação cabe obras?
Será que nesse processo de santificação, né, as obras têm importância? A resposta é sim, queridos. Ao contrário da justificação, na santificação, as nossas obras se tornam de vital importância, né? Deus vai ordenar que nós, por exemplo, cresçamos, que nós oremos, né? Que nós jejuemos. Deus vai ordenar em sua palavra que nós trabalhemos, né? Que nós nos esforcemos. Então, nossas obras, no que tange a santificação, elas se revestem de total, de vital, de importância essencial. Não há santificação sem o nosso trabalho, sem o nosso esforço, sem a nossa participação. Ao contrário do que vimos na justificação. Amém, queridos? Outro ponto, querido, importantíssimo que nós precisamos compreender nessa questão da distinção entre justificação e santificação. Justificação, ela é uma obra terminada, ela é uma obra perfeita, ela é uma obra completa, já acabada, já concluída, já consumada. No instante em que uma pessoa crê, no instante em que, mediante a fé, né, ela crê em Cristo Jesus, a pessoa já está perfeitamente justificada. Esta obra já está consumada, concluída e completa. E ponto final. Ela é considerada justa diante de Deus. No momento em que ela crê. No momento em que ela realmente, pela fé, né, ela então recebe a salvação. Essa obra foi completa. Cristo, quando se revelou a mim, se revelou a você, e mediante a fé nós cremos, ele já operou, pelo poder do seu Espírito, esta obra em definitivo nas nossas vidas. Nós somos justos. Amém, queridos? Nós já somos justos. Agora, a santificação, ela é uma obra, digamos, poderíamos dizer, imperfeita, inacabada, incompleta, né? Na verdade, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né, essa obra vai ser imperfeita, inacabada e incompleta. Não vai chegar a existir um momento aqui nesta terra, em nossa vida, né, em que nossa santificação terá sido consumada. Então, a justificação não, ela já é completa, mas a santificação não, ela está acontecendo, a santificação está em desenvolvimento e ainda não teve seu fim, sua conclusão, e enquanto estivermos aqui nessa terra, ela não, ainda mesmo assim, não terá fim, não será completa, né? Um outro aspecto, queridos, justificação não admite, já que ela é uma obra completa, né? Já que ela é uma obra consumada, ela não admite desenvolvimento, crescimento. Você entende isso? Uma pessoa está tão justificada no momento em que ela crê, no momento imediato em que Cristo, né, é recebido mediante a fé, né, na vida dessa pessoa. Nesse momento, no instante em que ela creu, ela está já tão justificada como estará daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos ou por toda a eternidade. Então, justificação não admite, não necessita, né, de crescimento, né, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, né? Não. Eu não sou mais justo hoje do que quando eu criei, né, em Cristo, quando ele se revelou pelo Espírito Santo na minha vida. Então, justificação, ela não admite desenvolvimento. Agora, e a santificação? Como nós dissemos, né, ela é uma obra inacabada, uma obra
imperfeita, né? Então, a natureza da santificação, ela é eminentemente progressiva, né? Ela é eminentemente ligada a um processo de crescimento. E esse crescimento progressivo deve ser contínuo. Amém, queridos? Então a santificação, ela se distingue da justificação nesse aspecto também, né? Ela é realmente desenvolvida e esse crescimento vai existir, deve ser contínuo, né? E ele assim será, queridos, na nossa vida e na vida de todos aqueles que são salvos. Amém? Justificação, vamos lá, um outro aspecto, se refere à nossa posição como pessoa diante de Deus, né? Se refere à nossa libertação da culpa. Eu creio que você já possa ter lido aquele versículo de Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, nós fomos justificados pela fé e agora temos paz com Deus. Então, justificação se refere a essa posição que nós temos como pessoa diante de Deus. Hoje, Deus, como pessoa, nos vê pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas retas, né? Lembra de Jó? Havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. É assim que Deus nos vê, queridos. Em Cristo Jesus, Deus nos vê numa posição de justiça tal, né, que nós estamos diante dele libertos de culpa. Hoje nós temos paz perante o juiz. Nós temos paz com Deus, diz o texto de Romanos 5:1. Agora, santificação não se refere à posição mais, à nossa posição. Santificação se refere à nossa natureza, né? Santificação tem a ver com a nossa natureza. Santificação se refere à renovação do nosso coração, né? Porque o nosso coração, você bem sabe, ele é corrupto. Jesus, falando com os discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 19, diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, né? E tem uma lista lá: homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, né? Isso tudo está no nosso coração. Então a santificação se refere a essa natureza e a renovação desse nosso coração, né? Que contudo está, apesar de justificado, tem esta inclinação, né? Essa inclinação moral advinda do pecado. Santificação e justificação, outro aspecto que distingue as duas realidades. Justificação é o ato que nos confere o direito de entrar no céu. Amém? Então eu e você, todo aquele salvo que é justificado, nós já temos o direito de entrar no céu. E nada rouba esse direito, queridos. Por quê? Porque, como nós dissemos no princípio, a justificação é um ato completo, consumado, acabado, terminado. Então você já tem, mediante a justificação, o direito de entrar no céu. E a santificação? A santificação, ela é uma obra que vai nos tornar adequados a viver no céu. Se por um lado a justificação nos dá o direito de entrar no céu, a santificação, por outro lado, nos torna adequados a viver no céu. Porque para você viver no céu, querido, para eu viver no céu, para o salvo viver no céu, nós vamos precisar estar adequados, aptos àquele ambiente do céu. O ambiente do céu é o ambiente da santidade, da presença de Deus. E Deus é santo, Deus é perfeito. Então, nós estamos passando por esse processo de santificação, porque se nós não passássemos por esse processo de santificação, né,
nós não estaríamos aptos ao ambiente do céu. Seria um ambiente para nós inadequado, né? O céu não poderia comportar, né, pessoas impuras. No céu não há espaço para impureza. Por isso nós já estamos sendo santificados hoje, para nos tornarmos aptos então, né, a viver no céu. Já que o direito de viver no céu nós já temos garantidos através da obra de Cristo na justificação. Amém, queridos? Que bênção, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito bom. Um outro aspecto, querido, e último aspecto aqui, para depois a gente poder conversar um pouco mais sobre dúvidas, sobre algumas questões que eventualmente cada um tenha, né? Se você tiver perguntas, você pode mandar para nós, pode formular sua pergunta, tá bom? Como eu disse, você pode clicar aí nessa caixinha com um ponto de interrogação, formular sua pergunta e enviar a sua pergunta. Então, queridos, vamos lá, um último aspecto aqui importante que distingue essa questão da justificação e da santificação. Justificação é um ato de Deus a nosso respeito, não podendo ser facilmente percebido por outras pessoas. Então, na justificação, quando você é justificado, ainda que alguém olhe para você, pode não notar isso e ver isso. Porque, como nós dissemos, é um ato que foi feito fora de nós. Nós recebemos e somos considerados, né, justiça, e somos considerados justos da parte de Deus, né? E isso não tem evidência, não traz evidências exteriores, né, que possam ser notadas. Ah, ali é um justo, olha ali, lá vai um justo. Não. Pelo ato da justificação, né, que é esse ato de Deus a nosso respeito, muito dificilmente isso não vai ser notado. Mas, por outro lado, a santificação, aí sim, é uma obra de Deus dentro de nós, que não pode ser ocultada, né, das outras pessoas. Então, olha em quantos pontos, né, essas duas realidades se distinguem. E nós precisamos compreender isso, queridos, né? O que é justificação e o que é santificação. Agora, como nós dissemos, essas duas realidades, apesar de se distinguirem, né, elas são, ao mesmo tempo, inseparáveis, né? Elas são inseparáveis. Não dá para se dizer, do ponto de vista bíblico, queridos, que uma pessoa é salva sem ser justificada, ou que uma pessoa é salva sem ela estar sendo santificada, né? A salvação compreende essas duas realidades. Essas duas realidades, elas devem estar presentes e estão presentes na vida de todo aquele que é salvo, que foi salvo por Deus, que foi alcançados pela graça de Cristo, né? Que mediante a fé operada por Deus, dada por Deus, né, foi alcançado pela graça e pela salvação e pela redenção em Cristo Jesus. Essas duas realidades estão presentes nesta vida, né? E elas andam juntas, né? Caminham juntas. Você é justificado e por isso está sendo santificado. Você está sendo santificado porque você foi um dia justificado, né? Então, refletindo nisso, queridos, qual é o impacto que isso tem na nossa vida, né, hoje? Qual é o impacto que nós temos, né, sobre nós, oriundos dessas duas realidades, né, especialmente em dias como os que estamos vivendo, né? Qual é a realidade ao nosso redor e qual é o efeito que essas duas realidades espirituais presentes nas nossas vidas, né, podem nos trazer, né, e devem nos trazer, né? Nós estamos vivendo, queridos, dias
em que nós, como igreja, né, estamos sendo despertados, né, despertados. A igreja, eu reputo e vejo, né, que nós, como igreja, estávamos em perigos, queridos. Perigo. Porque nós, como crentes professos em Cristo Jesus, né, vamos à igreja, né, frequentamos cultos, né, temos comunhão ali, louvor, palavra, né? Mas a pergunta que se faz é em que grau de profundidade essas duas realidades elas estão sendo de fato na nossa vida, né, presentes, né? Em que grau de fato consagração, né, nós estamos vivendo ao ponto de realmente notarmos o efeito dessas duas realidades, né, na nossa vida. A gente precisa se certificar acerca da nossa própria condição, né, mediante essas duas realidades. E uma coisa é certa: se você compreende e entende, né, a realidade da justificação e a realidade da santificação, né, se você compreende essas duas realidades, primeiro, você tem segurança, você tem paz, né? Você pode estar até numa embarcação em meio a uma tempestade, né, mas você não se abala com isso, né? Por quê? Porque a realidade em que você vive, né, é uma realidade inequívoca de segurança, né? Por quê? Porque se Deus me justificou, se Deus me declarou justo, né, se Deus em Cristo Jesus, né, já me considera justo e por isso eu já tenho o direito de entrar no céu, né, o que mais e o que demais, né, pode nos demover e abalar, né, nessa posição? Em tese, queridos, nada. Não há nada, né? É nessa perspectiva que o apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Romanos, capítulo 8, né, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Paulo vai enumerar lá, né, diversos perigos, diversas coisas, diversos desafios, né, que podemos enfrentar, como ele cita lá nesse texto aqui de Romanos versículo 8, como por exemplo ele vai falar lá, né, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente. Olha só, qual tem sido o seu presente, queridos, hoje, a sua realidade hoje, que nós temos sofrido hoje? Qual é o confronto, a afronta que nós estamos sofrendo hoje? Perigos, né? Realmente situações de adversidade, hostilidade, né, instabilidade, medos, receios, perigos, né? Paulo fala, nem o presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, a realidade da justificação, querido, e da santificação deve nos dar segurança, deve nos dar paz, deve nos fazer entender que nós não estamos à mercê do nada, do acaso. Não, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Esta obra que ele começou, diz a Bíblia, ele vai completar até o fim, né? Ele vai completar até o fim. Então, justificação deve impactar a nossa vida hoje. Eu estou vendo uma realidade fora, né? O noticiário, ele é aterrorizador, né? O mundo está declarando que nós estamos indo, né, de fato, para uma situação
de catástrofe, de dificuldades, de problemas nas áreas econômicas, na saúde, né? Mas nós estamos seguros, nós estamos em paz, nós estamos tranquilos, queridos. Aliás, essa deve ser a sua realidade. Se você é salvo, você precisa viver a realidade da sua natureza de salvo, de justificado, né? Você não pode se esquecer dessa natureza. Você precisa viver e na perspectiva da fé que nós vemos lá em Abacuque. Abacuque vai falar da justiça de Deus pela fé. O justo viverá da fé. Olha aí, o justo. E Abacuque, quando ele está diante do caos, né, diante de uma situação terrível, ele afirma: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, o coronavírus está aí, o comércio não vai abrir, o dinheiro está acabando, ainda, porque nós não sabemos o que vai vir aí, né, querido? Parece que é que nem diz, né? Cada machadada é uma minhoca, né? Então a gente não sabe o que vai vir ainda. Mas vão vir muitos ainda, né? Mas ele fala: ainda que tudo isso ocorra, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Salvação. E salvação é justificação e santificação. Então, qual é o impacto da justificação para nós hoje? Todo impacto deve nos dar paz e nos fazer ficar tranquilos, né? E quanto à santificação, queridos? O impacto da santificação, a gente deve acrescentar que nós, como santificados que estamos sendo, não devemos esperar muito do nosso coração aqui nesse mundo, queridos. Olha, em nossos melhores momentos aqui na terra, nós encontraremos em nós mesmos somente razões para nos humilhar e para descobrir o quanto nós somos necessitados e devedores, queridos. Necessitados da misericórdia divina, da graça divina em cada instante. Isso no seu melhor. Quando você estiver no maior nível de consagração, santificação, aqui nessa terra, enquanto você estiver aqui, você vai olhar para você e vai ver o quanto você ainda é um miserável pecador e dependente da graça de Deus. Porque, queridos, é uma realidade. Quanto mais luz recebemos, mais vemos o quanto nós dependemos de Deus e da sua misericórdia. Então são dias, queridos, de nós atentarmos para a necessidade de nós estarmos trabalhando em prol da nossa santificação. Orando, jejuando, conhecendo a palavra, sujeitando o nosso coração, né? Esses eventos, esse tempo que estamos vivendo, já está atendendo propósitos divinos, queridos. Propósitos maravilhosos da parte de Deus. Está trabalhando o nosso coração, está santificando, está nos fazendo humildes, está nos fazendo entender o quanto nós dependemos de Deus e precisamos depender de Deus. Você vê, basta uma bactériazinha invisível, invisível a olho nu, né, para mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus, né? Então esse é o impacto que a santificação traz sobre nós nesses dias, né? Nesses dias. Então, queridos, à luz de todas estas duas realidades, né, e de tudo que nós vimos, nós primeiro precisamos glorificar a Deus, agradecê-lo, louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, né? Acordar todos os dias com uma esperança renovada, com alegria redobrada, acordar todos os dias com fé, com convicção, gratos a Deus, porque não é
um coronavírus, não é uma carestia, não é uma falta de dinheiro, não é uma turbulência econômica, não é uma convulsão social, política, né? Nossa dependência não está, né, nisso tudo, nossa dependência não vem, né, do presidente da república, não vem das nações poderosas da terra, nossa dependência, ela está no Senhor. Acordarmos todos os dias com esta convicção de que nós somos salvos, fomos justificados e estamos sendo então santificados por causa desta salvação. A vontade do Senhor é que eu e você estejamos sendo santificados. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu creio nisso, queridos. Alguma pergunta, meus queridos? Alguma pergunta? Se não, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Se tiver alguma pergunta, né, você pode encaminhar aqui. Nós queremos, antes de fechar, podemos tirar alguma dúvida que reste acerca destas duas realidades, né? Por exemplo, alguém já me perguntou isso. Pastor, é possível eu estar então, sou salvo, né? Sou salvo, fui justificado, ok? Quer dizer, eu acho que fui justificado, né? Ou você faz a seguinte pergunta hipotética, não falando de você. Hipoteticamente, é possível alguém que está justificado viver uma vida de pecados, viver em pecado? O que é que os irmãos acham? É possível alguém, né, salvo, continuar vivendo em pecado, né, e ainda assim entrar no céu? Apegado aqui às coisas dessa terra, apegado a todas as coisas que estão acontecendo e ainda assim entrar no céu? Queridos, à luz do que todos aqui nós podemos ver e ouvir, né, eu já posso antecipar minha pergunta. Se ninguém responder aí, até agora não vi ninguém respondendo. Sim, aqui, Charles, a resposta é não. A resposta é não. A pessoa é salva, mas ela não está sendo, ela não vive santificando-se, ela vive no pecado. É possível isso acontecer? Ione, acredito que o salvo busca cada vez mais a santificação. Maurício, não. Elizabeth, não. Alguns sim. Pode ser que você ganhe, hein? Irmã Neide, não. Sim ou não, queridos? É possível alguém salvo viver em pecado e continuar vivendo assim até ir para o céu? Irmão Silvio, qual a pergunta? É essa mesma aqui então. É possível alguém salvo, justificado, viver em pecado? Temos alguns nãos, uns categóricos, outros assim meio, acho que não. Aqui, pastora Marilena